Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje a gente vai estabelecer aqui um debate, o primeiro desse ano de 2015, sobre a dialética do senhor escravo. Mas, como os telespectadores do nosso Espaço Heráclito já estão acostumados, eu primeiramente vou fazer a apresentação dos 3 canais por meio dos quais vocês podem assistir aos programas anteriores da nossa trajetória do Espaço Heráclito. Antes de mais nada, é claro, eu desejo a todos um feliz 2015 e digo que o Espaço Heráclito entra no seu segundo ano. O Espaço Heráclito começou em setembro de 2013, nós não completamos 2 anos, mas nós entramos na trajetória do nosso segundo ano. O Espaço Heráclito começou em setembro de 2013, nos estúdios da TV Geração Z, no Brasil, lá em São Paulo, e desde setembro de 2014, ou seja, um ano após o seu início, o Espaço Heráclito migrou comigo aqui para os Estados Unidos, em Chicago, onde o programa vem sendo apresentado quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, às 10 horas da noite, pela página da nossa TV Geração Z, www.tvgz.com.br. Tudo bem, pessoal? Hoje, o Espaço Heráclito retoma a trajetória de programas inéditos após a pausa ali das festas da nossa TV Geração Z. E eu digo a vocês que os 3 canais por meio dos quais vocês podem assistir aos programas do Espaço Heráclito são: o primeiro, o nosso Portal Heráclito, www.portalheraclito.com.br. Quando vocês entram na página do nosso Portal Heráclito, vai haver um link, vai haver uma barra na parte superior da página com o link Vídeos. Quando vocês clicam sobre esse link Vídeos, vão se abrir 2 abas: Intervenções Heraclitianas, com as palestras e aulas que eu venho concedendo, e Espaço Heráclito. Ali, por aquele link do Espaço Heráclito, vocês vão ter acesso a todos os programas da trajetória que, como eu disse há pouco, se iniciou em setembro de 2013. A segunda maneira pela qual vocês podem assistir aos programas anteriores do nosso Espaço Heráclito é o YouTube. Quando vocês entram no YouTube e colocam Espaço Heráclito, ou então meu nome, Flávio Ricardo Vassoler, vocês também têm acesso a todos os vídeos dos programas do Espaço Heráclito. Vale apenas frisar, pessoal, que o Espaço Heráclito é sempre composto por 2 partes. Então, quando vocês assistirem aos vídeos, que tanto no Portal Heráclito quanto no YouTube estão numerados, vocês vão ter sempre parte 1 e parte 2. E, por fim, o último canal por meio do qual vocês podem assistir aos programas anteriores do Espaço Heráclito é a TV UOL. Quando vocês entram ali na TV UOL e colocam Espaço Heráclito, vocês também vão ter acesso a boa parte dos programas. Todos os programas da trajetória do Espaço Heráclito estão disponíveis no Portal Heráclito e no YouTube. Na TV UOL, a grande maioria deles. Tudo bem, gente? Ótimo! E hoje eu quero falar com vocês, eu vou controlando aqui, agora vocês sabem que aqui nos Estados Unidos a equipe é constituída por mim. Mando um grande abraço à nossa querida Roberta e a nossa querida Marcela, da produção ali da TV Geração Z, mas aqui eu vou controlando o tempo, e hoje, vou olhando aqui pro meu note, porque hoje eu vou fazer um programa com vocês em diálogo com o Portal Heráclito. Já vou falar para vocês sobre isso, mas eu gostaria de apresentar um autor que me inspirou a escrever um texto que hoje será discutido aqui no nosso Espaço Heráclito. É o Marshall Berman, com esse livro aqui, pessoal. The Politics of Authenticity, a política da autenticidade. O Marshall Berman, aí o subtítulo do livro é Radical Individualism and the Emergence of Modern Society. Individualismo radical e a emergência da sociedade moderna. Pessoal, o Marshall Berman eu tenho uma vinculação muito peculiar com o Marshall Berman, porque além dele ser um grande autor, ele tem um aspecto, digamos, uma vinculação biográfica nas minhas trajetórias de leitura, porque aos 18 anos, a minha irmã, minha querida irmã Larissa,
me deu um presente. Ela me deu o livro do Marshall Berman, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, A Aventura da Modernidade. Ela foi perguntar para o meu professor de história à época, o professor Frank, a quem eu mando um grande abraço, professor Frank Borges, do Colégio Singular ali de São Bernardo. Ela foi perguntar ao professor Frank, que era um grande estudioso ali das questões da transformação social, que livro ela poderia dar para mim. E o Frank indicou para ela o Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, do Marshall Berman. Eu fui ler esse livro então aos 18 anos, pessoal. E antes de ler a teoria crítica, já tendo lido o nosso querido Karl Marx, mas antes de ler a teoria crítica de um Adorno, de um Horkheimer, de um Walter Benjamin, esses grandes, sobretudo o Adorno e mais ainda o Benjamin, poetas do pensamento, antes de ler esses autores, eu fui me deparar com Berman como um grande modelo, um grande exemplo de escritor que rompe a fronteira da arte e pensamento. Nos textos ali do Berman, sobretudo no Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, mas também aqui no A Política da Autenticidade, existe uma verve de ruptura dos gêneros de pensamento. E nesse sentido nós temos entrelaçadas e vinculadas literatura, filosofia, teoria social, compondo um texto que é um verdadeiro mosaico e que dá muito prazer ao leitor ensejar o seu acompanhamento. Porque o Berman, ao mesmo tempo que vai dialogando com os autores, vai reconstituindo o objeto de pensamento segundo as suas próprias lógicas de apresentação. Então, se o objeto demanda uma plasticidade metafórica de expressão, o Berman procura mimetizar essa verve artística do objeto. Eu fui encontrar isso futuramente, anos e anos depois, com o nosso querido Theodor Adorno, e já tinha tido essa experiência coagulada e ensejada ali com o nosso querido Marshall Berman. Pois muito bem, lá em Nova York eu pude comprar A Política da Autenticidade. Vale lembrar que nós estamos de volta aqui a Chicago. Comprei A Política da Autenticidade, pessoal, e com esse livro eu tive acesso às discussões do Berman sobre dois filósofos franceses, sobre dois filósofos franceses, o Montesquieu e o nosso querido Jean-Jacques Rousseau. Me interessa e nos interessa aqui, para essa discussão do Espaço Heráclito, a primeira parte da discussão do A Política da Autenticidade sobre Montesquieu. Do que se trata a política da autenticidade? A autenticidade para o Marshall Berman, como o subtítulo diz, é a emergência de um individualismo, mas não de uma noção egocêntrica, e sim de um individualismo que se vê mediado pela sociedade, que rompe com a estrutura de castas, estrutura de estamentos de privilégio do feudalismo, e vem com a modernidade com a possibilidade emancipatória do todo social e da parte que libera esse todo do seu fardo consuetudinário de opressão. Então, a emergência desse individualismo radical de que fala o Marshall Berman em diálogo com Montesquieu e com Rousseau, vem no sentido de entender a marcha do indivíduo e do todo em direção a uma possível emancipação. E, na primeira parte A Política da Autenticidade, o Berman vai discutir as cartas persas do Montesquieu. E ali nas cartas persas vai haver uma relação de um senhor, de um harém, um senhor persa, que possuía um grande harém e que, nesse sentido, dispunha da vida, da morte, do desejo de suas concubinas, vamos chamá-las aqui de suas escravas. E é nesse sentido que o Montesquieu vai influenciar um grande filósofo alemão chamado Georg Wilhelm Friedrich Hegel, o nosso querido Hegel, que também por sua vez influenciou Marx, no sentido da dialética do senhor e do escravo. Eu, no finzinho ali de 2014, escrevi um texto chamado Dialética do Senhor Escravo, Via Crucis para a Cicatrização do Espírito. E é esse texto que eu gostaria de ler para vocês hoje, aqui no Espaço Heráclito, e depois nós vamos estabelecer uma discussão sobre os desdobramentos desse texto, com vistas a que nós entendamos as contradições imanentes à relação de dominação, que se reverte não apenas contra os dominados, e sobretudo contra os dominados, mas também contra o dominador. É interessante que a tradição
de pensamento político, filosófico, social, obviamente se volta muito mais, e no Brasil com uma tradição de esquerda, ao pensamento sobre as mazelas pelas quais passam os dominados diante das relações de dominação. E aí se deriva o sadismo dos dominadores em relação aos dominados. Aquilo que o Montesquieu e depois o Hegel, na dialética entre o senhor e o escravo, vão notar é que a relação de dominação não apenas se volta contrariamente aos dominados, mas também seja aguilhões para aquele que aguilhoa os seus escravos, ou seja, para o senhor. É nesse preciso sentido que o sadismo dos senhores se reverte, ou tem o potencial de se reverter, como aqui Hegel e Montesquieu estão discutindo, contra os próprios senhores. E aí vocês vão me perguntar, mas Flávio, como é que isso é possível? Como é que é possível que o senhor seja escravizado, se torne escravo de sua própria relação senhorial? Escravo, na verdade, é uma polaridade unilateral. Ela pertence, a relação de escravidão pertence única e exclusivamente a um dos polos da relação de dominação. E não se reverte contra o senhor. Pois é justamente isso que eu quero questionar aqui com vocês, em diálogo com o nosso querido Marshall Berman, e sua análise sobre as cartas persas do Montesquieu, desse filósofo francês, que depois iria influenciar o Hegel. Eu estou falando aqui do Hegel porque, inclusive, a epígrafe desse meu texto, A Dialética do Senhor Escravo, Via Crucis para a Cicatrização do Espírito, vem do Hegel. Então, pessoal, eu vou abrir aqui, ó, o nosso portal Heráclito. Vejam vocês, se vocês entrarem, agora eu vou mencionar um outro caminho do portal Heráclito para vocês chegarem até esse texto de que eu estou falando. Se vocês entrarem no portal Heráclito, vocês vão ter, vejam só, aqui na parte de cima do portal, o ícone Matérias. Na parte, ao lado do símbolo do portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br, vocês têm o link Matérias. Se vocês clicarem sobre o ícone Matérias, vão se abrir 3 abas. A segunda delas, a aba do meio, se chama Soslaios do Pensamento. Se vocês clicarem nessa aba Soslaios do Pensamento, vocês vão ter acesso a todos os ensaios e textos e narrativas, e vocês já sabem aqui que eu estou procurando em diálogo antigo com uma tradição do Marshall Berman da teoria crítica, romper a configuração unívoca dos gêneros de texto. Então nós temos ensaios narrativos, narrativas ensaísticas do portal Heráclito. Vocês vão encontrar um dos textos que se chama A Dialética do Senhor Escravo, Via Crucis para a Cicatrização do Espírito. Então é esse texto agora que eu começo a ler com vocês. Eu estou controlando o tempo aqui, não sei se eu vou conseguir terminá-lo nesse primeiro bloco. Começo a ler e ao longo da leitura, sem que eu faça uma leitura contínua, eu vou comentando com vocês determinados trechos, porque esse aqui é o nosso propósito do Espaço Heráclito, fazer sempre uma discussão. Vamos lá, pessoal. Comecemos. A Dialética do Senhor Escravo, Via Crucis para a Cicatrização do Espírito. Já nesse título, nós temos um diálogo estabelecido com a tradição que vai de Montesquieu até Hegel. A dialética do senhor e do escravo, na expressão do Hegel, para mim aqui se transforma em a dialética do senhor escravo. Então ao retirar a contração que envolve a somatória da preposição de, mais o artigo definido o, que forma o do, ao retirar o do, eu coloco a condição de escravo dentro do senhor, como se o senhor também parisse escravos, ou como se o senhor também contivesse o escravo na sua própria condição. Via Crucis para a cicatrização do espírito. Bom, a expressão Via Crucis deve ser conhecida, ou deveria ser conhecida, num país de tradição católica como o Brasil, como o caminho pelo qual Cristo caminhou, como o caminho que o Cristo seguiu, com a cruz às costas, sendo chicoteado
pelos soldados romanos, até chegar ali ao Gólgota, a montanha da caveira, onde seria crucificado, na tradição que se diz, entre dois ladrões, havia crucis para a cicatrização do espírito. Essa expressão cicatrização do espírito, Heilung des Geistes, uma possível expressão original do alemão, remonta para nós a dialética de cura pela mazela, pelo sofrimento, pelo negativo, ali na dialética de Hegel, que tem matizes individuais e também históricos, e é nesse sentido que é importante nós entendermos como é que a relação senhorial tem um aspecto de cura também para o senhor. Isso parece um paradoxo muito forte, e muitos telespectadores do Espaço Heráclito poderiam me chamar de conservador, mas não é esse o caso. O caso é perceber os matizes de contradição na própria relação senhorial, que se revertem de sadismo para masoquismo e se fundem em sadomasoquismo. Vamos entender isso aqui, pessoal, com a trajetória do texto. Vamos lá. Então a gente começa. Aqui, olha a epígrafe. Então esse texto foi escrito em Nova York, 5 de dezembro de 2014. A mão que fere é a mesma mão que pode curar. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. A mão que fere é a mesma mão que pode curar. Ou, como o texto vai dizer em seu fim, a mão que fere é a mesma mão que pode se estender para a amizade. Como é possível compreender que uma ferida possa ter um sentido de cicatrização? Pelo perdão? Pela desculpa? Mas esse perdão seria apenas um deixar para lá ou seria um efetivo fruto do convívio? E mais, não apenas o perdão daquele que foi esmagado, mas com a expansão de consciência, com a noção de percepção da mediação social de todos nós, ou seja, da participação do todo em cada fímbria da nossa constituição identitária e individual. Nesse sentido, a própria conscientização sobre o mal causado, sobre a relação senhorial, já implicaria a dor em busca do auto-perdão por esse senhor que quer deixar de ser senhor. É nesse sentido que a gente vai pensar essa noção de que a mão que fere é também a mão que pode curar. Comecemos aqui, pessoal. A gente tá mais ou menos no fim aqui do nosso bloco, mas eu começo a ler o texto com vocês para continuar no segundo bloco. Certa noite, o senhor, tomado pelo desejo, irrompe em seu harém. Então imaginem vocês, o senhor sequioso, o senhor entumecido, irrompe em seu harém de múltiplas concubinas. Há, no mínimo, 3 escravas para cada dia do ano. Loiras, morenas, ruivas, totalmente ruivas, negras, pardas, asiáticas, mestiças, muitas mestiças. Desnecessariamente nessa ordem. Se o senhor estala os dedos uma única vez, as escravas do norte podem dormir. Se o senhor estala os dedos 2 vezes, as escravas da África e da Ásia podem dormir. Restam as prediletas do senhor, as latinas. Assim que o senhor bate 3 palmas, permanecem apenas as brasileiras. Então, pessoal, nesse começo aqui, a gente tem uma caracterização, digamos, arquetípica de um caráter completamente arbitrário, de uma autoridade amplamente vertical. Você vê que cada gesto do senhor, de tal maneira arraigado às práticas ali do harém, implica uma reação imediata. O harém ali está espraiado com uma série de mulheres que não tem efetiva voz, não há qualquer possibilidade de questionamento em relação às ações desse senhor. O que acontece, justamente, é um gesto como um estalar de dedos ou 3 palmas, que implica uma reação imediata, sem qualquer questionamento. O poder desse senhor é absoluto. E aí vocês poderiam me perguntar, como é que esse poder absoluto pode se reverter
contra si mesmo? Pois então, pessoal, é justamente isso que nós vamos tentar investigar com a leitura desse texto de minha autoria, que continua no segundo bloco do nosso espaço Heráclito de hoje. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco desse primeiro Espaço Heráclito de 2015. Até já, pessoal!